descomplicada. Nesse episódio vamos explicar a doutrina cristã do sola Christus. A salvação é exclusivamente por Cristo. A teologia evangélica fundamenta-se na convicção central de que a salvação é exclusivamente encontrada em Jesus Cristo. Martinho Lutero, líder da Reforma Protestante no século XVI, proclamou a doutrina da justificação pela fé, destacando a eficaz obra redentora de Cristo. Esse episódio busca explorar as razões pelas quais, segundo a visão bíblica, apenas Jesus Cristo pode oferecer a salvação. Então a pergunta de muita gente é: como eu posso alcançar a salvação? E nós respondemos: a salvação é exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Por quê? Nós vamos explicar. A natureza do pecado e a necessidade de redenção. A compreensão do pecado é fundamental para entender a exclusividade da salvação em Jesus Cristo. A Bíblia ensina que a humanidade está total e radicalmente corrompida pelo pecado, incapaz de alcançar a justiça pelos seus próprios méritos. A necessidade de redenção surge da incapacidade humana de se reconciliar com Deus devido à sua natureza pecaminosa. Afinal, não sei se você lembra, mas no Jardim do Éden, o homem que tinha intimidade com Deus perdeu essa capacidade ao pecar e ser expulso do paraíso. E desde então Deus tem procurado meios de reatar essa comunhão com o homem, de maneira que a obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário é a maneira como Deus planejou essa reconciliação entre ele e as suas criaturas. A Bíblia afirma que todos pecaram e carecem de Deus. A obra redentora de Cristo. A Bíblia destaca a obra única de Jesus Cristo como nosso Redentor. Jesus é considerado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está escrito lá em João capítulo 1, versículo 29. E sua morte na cruz é vista como o sacrifício perfeito que satisfez a justiça divina. A doutrina da expiação substitutiva é central, enfatizando que Jesus pagou o preço do pecado em nosso lugar, possibilitando a reconciliação entre Deus e o ser humano. Ninguém poderia salvar-se a si mesmo, pois a Bíblia afirma que não há ninguém que faça o bem, ninguém que busque a Deus. Afirma ainda que todo homem é mentiroso e que se alguém afirma não mentir, já está mentindo ao afirmar isso. Alguns textos bíblicos que confirmam isso que nós falamos. João 14,6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Atos 4,12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há ninguém, nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A justificação pela fé. A Bíblia afirma que a salvação é alcançada pela fé, não por obras humanas. A justificação pela fé é a parte central da teologia evangélica, indicando que a aceitação da obra redentora de Cristo é o meio pelo qual os crentes são declarados justos diante de Deus. Essa ênfase na fé destaca a dependência exclusiva de Cristo para a salvação, marcando que nenhum esforço humano pode contribuir para a redenção. Outros versículos bíblicos que confirmam isso que nós estamos falando. Atos 4,12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Romanos 3, 22 a 24. Essa justiça provém de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado por obras da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé nele, e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado por praticar a lei. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. 1 Timóteo 2, 5 a 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Hebreus 7, 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. As doutrinas da salvação apenas em Cristo são extraídas e fundamentadas nas Escrituras,
fortalecendo a convicção de que a exclusividade da salvação em Jesus Cristo é a verdade revelada nas Escrituras. Conclusão: a teologia evangélica sustenta que apenas Jesus Cristo é o Salvador, e essa crença é fundamentada na compreensão do pecado humano, na obra redentora de Cristo, na justificação pela fé e na autoridade das Escrituras. A centralidade de Cristo na teologia destaca a incapacidade humana de salvar a si mesmo e a necessidade de depender completamente da obra de Jesus Cristo para a salvação. Essa doutrina não apenas moldou a reforma protestante, mas continua a ser uma pedra angular na compreensão bíblica da teologia da salvação. Você ficou com dúvidas ainda? Continue assistindo o nosso programa Teologia Descomplicada. Em outros episódios, voltaremos a falar um pouco mais sobre esse assunto. Obrigado pela sua audiência.